Fala abençoados, bem-vindo ao nosso canal Guerra entre os Mundos. Série Avivamento na História do Mundo. Avivamento Morável. O Avivamento Morável, também conhecido como o Avivamento da Igreja Morávia, é um dos eventos mais notáveis na história do cristianismo. O movimento não só revitalizou a fé de milhares de pessoas, mas também estabeleceu as bases para o movimento missionário moderno. Vamos explorar a história desse avivamento que teve origem no século XVIII e seu impacto duradouro no mundo cristão. Origens dos Morávios. A Igreja Morávia, formalmente conhecida como Unidade dos Irmãos, tem suas raízes no movimento reformista do século XV na atual República Tcheca. Fundada por Jan Hus, um teólogo que desafiou a corrupção e os abusos da Igreja Católica, a Igreja Morávia defendia uma forma mais simples e autêntica de cristianismo, focada na leitura das Escrituras, na pregação e na vida comunitária. Após a execução de Jan Hus em 1415, seus seguidores, conhecidos como citas, enfrentaram intensa perseguição. No entanto, o movimento sobreviveu e continuou a crescer, eventualmente se espalhando para a região da Morávia, onde encontrou um terreno fértil para florescer. Refúgio em Irrunho. No início do século XVIII, os morávios enfrentaram renovada perseguição religiosa. Em busca de um lugar seguro para praticar sua fé, um grupo de morávios encontrou refúgio nas terras de Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, um nobre luterano alemão que simpatizava com sua causa. Em 1722, Zinzendorf permitiu que os morávios estabelecessem uma comunidade em suas terras na Saxonia, na Alemanha, dando origem ao assentamento de Irrunho, que significa o Senhor é vigia. O início do avivamento. A comunidade de Irrunho cresceu rapidamente, mas logo enfrentou desafios internos. Divergências teológicas e disputas pessoais ameaçavam a unidade do grupo. Em resposta, Zinzendorf convocou a comunidade para um período de oração e reconciliação. Esse esforço culminou em uma experiência espiritual profunda no dia 13 de agosto de 1727, durante um culto de comunhão na igreja local. Esse evento é considerado o marco inicial do avivamento morávio. Os membros da comunidade relataram uma poderosa presença do Espírito Santo, que resultou em uma transformação radical em suas vidas. As divisões foram superadas, e um novo senso de unidade e propósito tomou conta da comunidade. Esse avivamento espiritual se manifestou de várias maneiras, incluindo uma ênfase renovada na oração, na leitura das Escrituras e na evangelização. A vigília de oração de 100 anos. Um dos aspectos mais notáveis do avivamento morávio foi o estabelecimento de uma vigília de oração contínua. Em 27 de agosto de 1727, 24 homens e 24 mulheres se comprometeram a orar em turnos de 1 hora, garantindo que a oração ininterrupta fosse mantida 24 horas por dia. Essa vigília de oração continuou sem interrupção por mais de 100 anos e é frequentemente citada como um dos maiores feitos espirituais da história cristã. Movimento missionário. O avivamento em Irrunho também impulsionou um vigoroso movimento missionário. Os morávios acreditavam que a experiência transformadora do Espírito Santo os impelia a compartilhar o Evangelho com o mundo. Em 1732, os primeiros missionários morávios, Johann Leonhard Dober e David Nietzsche, foram enviados para as Índias Ocidentais, atual Caribe, para pregar aos escravos. Eles estavam tão comprometidos com sua missão que estavam dispostos a se vender como escravos, se necessário, para alcançar os cativos. Esse espírito sacrificial e a determinação dos missionários morávios rapidamente se espalharam, e nos anos seguintes, os morávios estabeleceram missões em vários lugares, incluindo a Groenlândia, a América do Norte, a África e a Ásia. Eles foram pioneiros em muitos aspectos do trabalho missionário, incluindo a tradução da Bíblia para línguas locais e o respeito pelas culturas indígenas. Influência no mundo cristão. O impacto do avivamento morávio se estendeu muito além da comunidade de Irrunho. A ênfase na oração, na comunhão espiritual e no evangelismo inspirou outros movimentos de renovação dentro do cristianismo. John Wesley, o fundador do metodismo, foi profundamente influenciado pelos morávios. Durante uma viagem aos Estados Unidos em 1736, Wesley encontrou um grupo de morávios cuja fé tranquila e confiante durante uma tempestade no mar o impressionou profundamente. Posteriormente, Wesley visitou Irrunho e adotou muitas das práticas morávias em seu próprio ministério. Estrutura e práticas da comunidade. A comunidade de Irrunho desenvolveu uma estrutura única e disciplinada para sustentar o avivamento espiritual. Eles se organizavam em bandas ou pequenos grupos de apoio mútuo, coro ou grupos baseados na idade e no estado civil, e realizavam reuniões regulares de oração e estudo bíblico. A vida comunitária era marcada por simplicidade, trabalho árduo e um forte senso de solidariedade. Legado duradouro. O legado do avivamento morávio é vasto e duradouro. A influência morávia pode ser vista na ênfase contínua na oração e no trabalho missionário em muitas denominações cristãs. A tradição de enviar missionários para lugares distantes e frequentemente hostis abriu caminhos para o movimento missionário moderno. Além disso, a prática da oração contínua inspirou muitas iniciativas de oração em comunidades cristãs ao redor do mundo. Reflexão e conclusão. O avivamento morávio nos oferece valiosas lições sobre a importância da unidade, da oração persistente e do compromisso missionário. A transformação espiritual que ocorreu em Irrunho demonstra o poder do Espírito Santo para renovar comunidades e inspirar mudanças globais. A disposição dos morávios de se sacrificar por sua fé e seu compromisso com a evangelização continuam a inspirar cristãos hoje. A história do avivamento morávio é um testemunho do que pode ser alcançado quando uma comunidade se rende completamente ao poder do Espírito Santo.
Sua herança de oração, unidade e missões permanece viva, lembrando-nos que o avivamento verdadeiro começa no coração e se estende ao mundo inteiro.